Boa noite, igreja. A paz a todos. Fiquem à vontade, tomem seus assentos. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui com vocês. Quero elogiar essa igreja, que lindo o espaço do culto, o ambiente, não só bonito naturalmente, mas muito bonito também o ambiente espiritual que encontrei aqui. E gostei muito de ouvir essa banda tocando aí, esse ministério de louvor, né? Porque banda é o nome técnico, né? Mas pra gente, na linguagem espiritual, esse ministério de louvor, eu que também achei que um dia Deus ia me usar como músico, mas fui para os caminhos da bateria. Cadê o baterista? Aí não deu certo. Mas toca muito esse moço. Quantos anos ele tem? Alguém sabe a idade? 17? Eu e a Rosiane também temos um baterista em casa. Obrigado. Nós temos 2 filhos. A Rosiane, que é pastora comigo na Igreja Koinonia, em Blumenau. Nós temos 2 filhos, o Lucas e o Mateus. O Lucas de 15 e o Mateus de 13. E pastoreamos ali agora em junho, há 20 anos. A Igreja Koinonia completa 20 anos agora de fundação. O Senhor nos levou ali, depois botou a gente numa moenda de cana. Quando vem a promessa do ministério, a gente acha que são só flores, né? É só culto de domingo, até a hora que o ministério se apresenta como de fato ele é, um ministério integral. Nós somos igreja todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e a gente começa a ver o ministério de fato como ele é. Então, antes de entrar na palavra de Deus, eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite, pastora Aline, que a gente já tem essa amizade longa, mas depois ficamos tantos tempos sem nos ver. Eu com teu irmão também. Não sei se tu sabes, mas a minha esposa é da turma do teu irmão. Eram amigos de infância. Cleiton também tinha mais cabelo naquela época. Os cabelos vão sendo arrebatados aos poucos, né, pastor? Você também concorda comigo, não é isso? Quero também cumprimentar o pastor, fundador aqui do ministério. Deus te abençoe, meu irmão. Prazer te rever mais uma vez. Quantos anos de caminhada já? Pastor que já é da geração da minha mãe, da tua também, das nossas mães. Muito bom estar com vocês aqui. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Tecladista, se quiser fazer um fundo aí, um tom de dó, quem sabe daqui a pouco eu me animo a cantar uma canção contigo aí. Esse cara é dos bons, né? Gostei. Tocasse uma antiga aí que me lembrou da minha infância. Olha. Puxa vida. Coisa boa. Louvar a Deus. Nós temos ali na igreja, acredito que aqui também deva ter, nós temos uma vigília, pastor, a cada 15 dias. Vou te levar para ministrar a palavra lá, se assim tu topares o convite. A cada 15 dias, todas as sextas-feiras, sempre às sextas-feiras, uma sim, uma não. E é uma vigília que a gente resgata aqueles hinos antigos que marcaram a nossa história. A gente toca um hino antigo, um não tão antigo, um bem novo. E a gente vai fazendo essa vigília ao longo dos anos. E tem sido uma bênção para nós. Muitas vezes um renovo, muitas vezes uma vigília profética, sem o padrão do culto, um outro padrão, sem o protocolo do culto. E isso é muito maravilhoso. Eu vou convidar o pastor para ir lá, levar uma palavra. A gente faz uma palavra de 20 a 30 minutos. E quem sabe tu leva a tua equipe, teus líderes aí, tua liderança, teus irmãos, para a gente estar na presença de Deus juntos lá, como uma igreja só que somos no Senhor. Amém? Em nome de Jesus, somos um no Senhor. A gente canta isso, não canta? Hoje foi citado aqui no altar um texto que é de cabeceira, que é onde a gente está junto, o Senhor ordena a sua bênção. E nada mais é aqui na terra um ensaio para aquilo que vai ser no céu. Lá nós não teremos
as divergências denominacionais, nem as placas, nem as distâncias geográficas. Lá, de verdade, na essência, nós seremos um só. Aqui, o Senhor usa cada um para ganhar cada outro. Agradeço a Deus, nesses últimos anos de ouvir tantos ministérios, Deus dando vida a tantos ministérios. Eu me converti na cidade de Itajaí, e naquela época nós sofríamos bullying, porque a gente tinha se tornado crente. Me converti numa comunidade como essa, onde conhecia a Aline na época, né? Não era pastor Aline, nem eu era o pastor Léo. Nós íamos para a igreja e eu, assim como a maioria de vocês talvez, a gente foi criado num ambiente extremamente religioso. Fiz primeira comunhão, frequentava a igreja do bairro, a paróquia. A escola, ela era grudada com a igreja, era quase uma coisa só. E quando a gente começou a frequentar uma igreja evangélica, que na época era uma comunidade cristã, então os alunos da escola iam numa missa e eu chegava na professora e dizia: olha, eu não vou mais. E ela dizia: mas por quê? Porque agora eu sou evangélico. Ah, te embora, estás dizendo que virasse para crente só para não ir na missa? Não, professora, agora a gente está frequentando uma outra igreja, isso está errado. E a gente já levava uma bronca, digamos assim, na escola, porque tínhamos mudado de religião. Isso há 30 anos atrás. E hoje, graças a Deus, a gente percebe um outro ambiente, que os nossos filhos já crescem num ambiente onde eles têm que cuidar da vida deles espiritual, mas não passam mais por isso. A gente trilhou um outro caminho, foi diferente para nós. Isso também nos fez mais fortes, mais cascudo. E o belo dia, pastor, eu ganhei uma Bíblia de presente. E eu era um rapaz muito tímido. E como que eu ia passar no meio da turma do bairro com a Bíblia na mão? Carola, agora virou crentola. Agora acabou-se, pastorzinho. E eu ia com aquela Bíbliazinha ali, tímido, com medo de levar uma pedrada, sei lá eu, uma paulada. Mas e assim fui começando a me relacionar com a palavra de Deus. Tínhamos um excelente pastor, um homem que marcou nossa vida, com o seu amor, com o seu caráter, um homem de oração, bravo, mas ele também, na medida que ele era bravo, ele era amoroso. A gente ia confessar um pecado, levava uma palmada e também já recebia um abraço, que na verdade essa é a essência do coração pastoral, é o cuidado, o zelo pelas vidas. Então sou muito grato a Deus, que há tanto tempo resgatou nossa família e nos trouxe para perto da palavra dele. Portanto, te convido a abrir a Bíblia, como já te convidei, em Mateus capítulo 5, o Evangelho que nos ensina tanta coisa. Nós vamos ler o versículo 1, e antes de ler, também me acompanha hoje o Rafa e a Grazi, um casal de filhos do nosso coração, evangelizados, discipulados ali na igreja. O Senhor tem trabalhado através da vida deles. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim, leia comigo, ok? Acompanha aí na tua Bíblia. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Amém? Está escrito assim na tua Bíblia? Se não tiver, me mostra como é que está, porque tem que estar parecido. Pode mudar uma colocação ou outra, mas o cerne do texto é esse. Esse é um momento que Jesus estava começando no ministério,
Está ali no texto. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Está certinho. Não estou lendo Bíblia adulterada. Esse é o momento onde Jesus começa no seu ministério, inicia, passa por um período que a Bíblia relata poucos fatos acerca dele, termina de relatar até Jesus com aproximadamente 12 anos, depois ele volta para a cena, e a Bíblia começa a relatar esse início, e ele está nesse momento, no capítulo 5, é a sequência de uma série de fatos, onde ele passa por, digamos que um momento de pressão na sua vida, porque ele se encontra com a multidão. Não sei aqui quantas pessoas que estão aqui hoje, que já tiveram a oportunidade de estar diante ou no meio de uma multidão. É diferente de estar aqui num culto e tu estar num evento onde tem 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, e quando você começa a sentir o barulho daquelas pessoas todas, falando, se movendo, se cumprimentando, ainda mais quando é crente. O crente é mais barulhento, e aí daqui a pouco começa a ter um momento aqui de fome, e daqui a pouco começa a ter um momento de pressão, e Jesus passa por esse momento. Se você pegar o capítulo 4, você vai vendo o que aconteceu com ele. Jesus é tentado pelo diabo. É só você começar a ler de forma dinâmica que você vai vendo ali os textos, os títulos. Jesus inicia seu ministério, daqui a pouco você vai vendo mais um pouco, e lá no finalzinho, no versículo 25 do capítulo 4, diz assim, vira uma página para trás, vou dar um clique aí, e lê comigo o versículo 25. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Era como se Jesus fosse um cara muito famoso naquela época, como se fosse um youtuber de hoje. Ele lança lá que vai estar em algum lugar, tal dia e tal hora, e a galera toda vai lá junto para ver ele. Esse era Jesus naquele tempo. A religião da qual ele vinha não gostava de saber disso. Aquele movimento que a presença de Jesus causava incomodava os religiosos, a diretoria, a liderança da igreja dele. E no versículo 25 você pode juntar com o primeiro do capítulo 5, porque a gente sabe que originalmente a Bíblia não foi escrita em capítulos e em versículos, então ela era um relato dos fatos que ocorriam na vida de Jesus. Veja como cola bem o versículo 1 de Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, faz o quê? Subiu. Repete comigo, subiu. Ok, então todo mundo aqui juntinho, ligado na palavra. Perceba um negócio. Jesus não estava buscando fama. Jesus não estava buscando likes ou curtidas ou alguma coisa assim que o deixasse mais famoso. Quando ele vê aquela multidão, em vez de ele correr para a galera, como a gente diz no popular, ele sobe a um monte. Subir a um monte tem alguns significados espirituais, e um deles é que significa entrar em oração, subir à presença de Deus, subir a lugares altos, sair do meio do povo. Jesus faz esse caminho. Jesus estava atraindo a multidão porque ele operava sinais e maravilhas, ele curava, ele multiplicava pães e peixes, ele fazia o impossível acontecer, e era por isso que a multidão estava perto dele, queria andar perto dele. Mas nesse momento ele vê a multidão e sobe a um monte. E aqui eu quero deixar um negócio interessante para vocês, um segredo, uma chave que muda um pouco a vida da gente quando a gente vai entendendo isso. Na sequência desse mesmo versículo, dentro dele, o passo número 2, os discípulos sobem com Jesus. Guarde isso. Multidão não quer passar pelo processo de subir monte. Discípulo sobe monte. Multidão quer o milagre, quer a cura, quer, como a irmã falou aqui hoje,
Multidão é aquele primeiro estágio da vida cristã. É aquele momento que o camarada ora só por ele mesmo. Senhor, me abençoa, me prospera, me cura, me liberta, me. Isso aí não está errado, mas é um processo da vida da gente que a gente não deve habitar nele. É um processo que a gente passa por ele, mas tem que seguir o caminho. E talvez eu esteja pregando aqui hoje, eu não conheço a realidade dessa igreja, mas talvez tenham alguns crentes hoje aqui, de 5, 10 anos, 15 anos, que ainda se encontram habitando naquele processo chamado multidão, que está só correndo atrás do milagre. Tem um milagre, eu vou cá. Tem uma cura, eu vou lá. Noite da libertação, noite disso, vou fazer um... Não! Está na hora de a gente começar a dar um passo além, dar um passinho além, de perder o medo, de subir no altar do Senhor, de começar a subir o nível espiritual e de subir o monte para ouvir as palavras que saem direto da boca de Jesus. Subir o monte não tem a ver com o que a gente talvez aprendeu nos últimos anos, no sentido de eu vou orar no monte porque eu preciso de uma bênção. Subir no monte, biblicamente, significa passar por um processo de depuração da fé, de ouvir verdades que a multidão não tem condições de ouvir. Jesus falou aquelas palavras olhando para os discípulos, cara a cara, sem medo de errar, sem medo de ser abandonado, sem medo de pensar assim, olha, eu vou falar uns negócios duros para essa galera aqui, pastor Ricardo, mas será que eles vão sair da igreja? Será que eles vão largar? Será que esse mês, se eu falar umas verdades daquelas, será que o irmão não vai dizimar? Será que o irmão não me olha mais na cara? E, versículo 2, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Tem duas formas de ensinar: falando e sendo. Até ali, Jesus fez. Os discípulos viram Jesus fazer. Mas agora vem cá. Vamos subir comigo ali, que eu tenho uns negócios para falar para vocês, que aquela galera lá não tem condições de escutar. Ai, ai, ai. Todo mundo quer jantar na casa do pastor, mas ninguém quer escutar uma conversa cara a cara com o homem. Poxa, tiveram uma reunião lá, nem me convidaram. Mas será que tu tinha condição de participar da reunião? Pauleira? Pense bem, tenta te colocar na cena. Viu, Aline, eu gosto de ler a Bíblia como se eu estivesse lá. Não sei quem faz isso aqui, mas eu gosto muito. Veja bem Jesus falando isso para ti, no teu olho. Tu ali, faceiro, tu estava do lado do homem, tu estava do lado do cara que todo mundo queria tirar uma selfie. O homem colocava a mão numa água, virava vinho. O homem pegava uns pãezinhos, virava um banquete. O homem pegava uma pessoa doente, saía curada. Oi, tu estava do lado dele. Agora ele sobe no monte, tu sobe do lado dele, e ele fala isso assim no teu olho, bem assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já parou para pensar o clima que estava emocional quando Jesus falou isso? Não era um culto desse preparado. Eles estavam saindo da reta da multidão. Fico pensando, irmãos, naqueles discípulos que eram mais arrojados, se perguntando assim: mas o povo está lá? Nós temos que ir para lá, porque está escrito que o artista vai onde o povo está. Não está escrito, irmãos, é só uma música. Mas quem gosta de público, tem que estar onde o público está. Mas e quem disse que Jesus queria estar lá?
Jesus sabia o que ele tinha que fazer, aonde ele tinha que ir. Não, nós vamos subir o monte, nós vamos para outro lado, mas Senhor, a tendência, Senhor, olha a tendência, olha as hashtags, olha o que está sendo postado, olha o que está sendo feito. E quem disse que o reino de Deus se move por moda, por hashtag, por tendência? Quem disse que o reino de Deus precisa de tendência para se expandir? Quem disse? Aonde é que está escrito isso? Eu peguei uma transição de ministério, onde a bateria era do diabo, talvez tem gente que lembra disso, e a bateria passou a ser convertida. Quando eu me converti, 91, 2, não tinha bateria. A bateria na igreja eram as irmãs que tocavam pandeiro meia-lua. E se elas mexessem muito rápido assim, o pastor já dava uma rosnada ali. Eita! Porque as tendências mudam. A bateria era do diabo. Depois a bateria se converteu, veio para a igreja. Aí depois deram um jeito de botar a bateria eletrônica ainda. Mais novidade ainda. Mas Jesus não mudou. Ele operava lá na época do pandeiro meia-lua. Ele operava na época da bateria acústica. Ele opera ainda com a bateria eletrônica. E ele continua operando sem bateria também. Se nós fizermos uma vigília, todo mundo de joelho, o Espírito Santo vai agir igual. Porque a gente gosta dessas coisas. E é bíblico também. Os adufes, os símbolos ressonantes, as cordas para tanger para Deus, tudo isso está na Bíblia. Não estou falando mal de nada disso, por favor. Eu só estou falando que as tendências mudam. Não podia ter uma mulher, ou até um homem, de calça jeans no altar, ou pregando de sapatênis. Ou eu já vi até numa igreja um cara pregando usando a havaiana. Mas nada disso impressiona a Deus, nem o sapato, nem a havaiana, nem nada, porque são tendências humanas. Mas Jesus, quando sobe o monte nesse momento, Ele mostra isso para nós. Pastor, tu não precisa de tendência, tu não precisa estar na avenida principal, tu não precisa ter um ponto bom para abrir a igreja, porque o povo vai se reunir onde está a unção do Senhor. Está ali, está escrito, o povo foi atrás da unção, o povo foi atrás da manifestação. A diferença que eu estou pregando, eu não estou pregando sobre o povo, eu estou pregando sobre discípulos, quem subiu um passo a mais com Jesus, para escutar estas palavras, que impactariam filósofos das mais variadas vertentes filosóficas, o resto da humanidade. Todo mundo comenta sobre o Sermão da Montanha. Me permitam aqui, pastores, um parêntese só. Texto pouquíssimo pregado na igreja brasileira nos dias de hoje. Uma igreja, posso falar porque lido com a igreja diariamente há 20 anos. Uma igreja que tem se transformado aos pouquinhos num movimento coach, aonde esse sermão tem perdido espaço. Fecha parênteses. E ele disse, versículo 4 já estamos: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se você der um cliquezinho na internet, você vai perceber. Procure lá depois, não agora. Igreja Perseguida. Não sei se vocês mexem com esse ministério aqui, da Igreja Perseguida, DIP, essas coisas do Oriente Médio. Depois vocês dão uma pesquisadinha lá, por favor. Nos últimos 10 anos, mais de 10 milhões de cristãos foram assassinados no Oriente Médio, por conta do Evangelho. Eu não estou falando da violência do Rio de Janeiro, que 2 pastores morreram essa semana assassinados. Eu estou falando por conta do Evangelho. Síria, nos últimos dias, cristãos têm morrido perseguidos no regime de Bashar al-Assad.
porque são cristãos. Eles não estão lá batendo no governo, eles estão dizendo: eu sigo Cristo, a minha fé é em Cristo, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Cristo é o Filho de Deus, eu quero descer as águas porque eu acredito em Jesus Cristo, e por causa disso, são amarrados, humilhados, tem seu, enfim, não vou falar aqui tudo que eles têm passado, mas eu vou resumir numa palavra: têm sido mortos por causa de professarem sua fé em Cristo Jesus. Mas o que tem a ver isso com a palavra de Deus? Tem a ver porque parece que para nós, esses textos não fazem sentido, porque a perseguição que a gente vive é diferente. O momento que a igreja brasileira vive é diferente. Então tu quase não consegue entender. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem é que está chorando nesse momento? Que perdeu um ente querido? Esses milhões de familiares que choram porque seus parentes foram assassinados, porque declararam publicamente sua fé em Cristo. Eu conheço pessoas, eu conheço fisicamente pessoas, não só em oração, eu as conheço, pessoas que foram condenadas à morte e Deus as livrou da condenação de uma forma miraculosa, num país chamado Turquia. Alguns anos atrás, esse pastor esteve lá na nossa igreja. E ele pegou o microfone, obviamente que eu dei o microfone para ele, e ele agradeceu à igreja, porque nós nos tornamos intercessores dele, enquanto ele estava no corredor da morte, 2 anos preso. Pastor Andrew Burns, um pastor americano que fazia missões na Turquia. Mas era mais um que seria morto, se Deus não o livrasse de forma miraculosa. E depois do culto eu posso contar para vocês com mais detalhes como foi. Apanhou, sofreu, foi deportado da prisão, foi direto para o aeroporto, pastor, não pôde pegar suas roupas, seus pertences, nada, direto para a América. Então eu posso dizer para vocês que eu sei o que eu estou pregando. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Às vezes a gente se dá uma agonia na gente de ver tanta injustiça, e a gente quer partir para a briga, e tu abre a Bíblia no Sermão da Montanha, tu vê Jesus falando sobre isso. A nossa guerra, a Bíblia fala, não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, dominadores do mal. E às vezes a gente quer ir para a luta, igual Pedro foi. Às vezes dá vontade de pegar uma espada física e sair. Não dá? Ou é só em mim que dá, será? Dá sim. Confessa teu pecado junto comigo, irmão. Tem hora que dá vontade. Pedro não fez isso. Pedro puxou ali da cintura uma adaga, ou algumas versões dizem espada, é uma espada mais curta, de pescador, e ele pega aquela arma e dá um golpe na cabeça de um soldado romano, um soldado chamado Malcolm. Eu digo que foi para matar, mas o soldado era bom de luta, esquivou e pegou a orelha. Quem é da luta sabe, né? Como é que faz uma esquiva? E decepou uma orelha dele. E Jesus dá um toquezinho para Pedro. Tu lembras o que eu já falei para ti? Não sei se Pedro era de Itajaí, né? Pescador. Ô nego, tu lembras? Eu já não te disse? Guarda essa espada. Não é hora disso. Jesus não disse assim, eu não quero te ver com espada. Jesus disse, não é hora. Hashtag fica dica. Tem hora para tudo. Mas não era hora, porque Pedro estava ali movido de sentimentos. Queria livrar Jesus da morte. Jesus passou a vida dizendo para eles, eu vou morrer, eu vou, estou avisando, eu vou, vocês vão ter que ficar sem mim. Mas quando chegou na hora, Pedro disse, não, no que depender de mim, Senhor, tu não vais morrer. Pá. Ele esqueceu que aquele que ele estava defendendo tinha pregado esse sermão aqui. Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que justiça o Senhor estava falando? A divina, a que vem dos céus, aquela que nos livra de todo mal. Mas parece que tem hora que não acontece, pastor. Por que que às vezes acontecem coisas com a gente? Fico pensando Paulo lendo esse sermão, num barco, a caminho da ilha de Malta. Vocês lembram desse texto? Atos dos Apóstolos. Quando Paulo teve que dizer para o gerente do navio, para o chefe, para o líder do navio: "Ô, vai dar ruim!" Ah, pastor, já pensou que pregar um sermão daquele? Quase 300 pessoas dentro de um navio. Estou avisando, nós vamos perder tudo, mas não vamos perder ninguém. Bom, é bom ou é ruim? Tu fica numa dúvida. Primeiro que é um condenado pregando, anunciando. Estou te falando, nós vamos perder tudo. Mas quem é aquele lá? Está de brincadeira? Aquele lá não é o cara que trabalhava para o governo, que foi condenado, que fez o que não devia, que abandonou a religião dele? O cara tinha carta branca do governo e fez o que não devia, agora está aí condenado e quer pregar para nós. Não é assim que se descredibiliza uma mensagem? Descredibilizando o pregador? Pregar condenado é o bicho. Porque humanamente falando, é como se tu tivesse sem legitimidade nenhuma. Tens uma condenação do teu governo contra ti. Eu ainda estou dentro do Sermão da Montanha, não se apavore. Eu estou ilustrando a Bíblia com a própria Bíblia. Essa é a nossa escola de pregação. E aconteceu o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Todo mundo se safou, parou na ilha, todo mundo se esquentou ao redor de um fogo, feito pelos bárbaros. O apóstolo Paulo sempre dando aula. Lembra que eu falei que Jesus ensinou dizendo? Mas tem duas formas de ensinar. A primeira é dizendo, a segunda é fazendo. O apóstolo Paulo chega naquela ilha, tem um fogo aceso, mas ele diz assim: meu Deus, a minha igreja é muito grande, esse foguinho aqui é pouco, mas eu também não posso desprezar o fogo deles. O que eu vou fazer com o fogo dessa gente? Eu vou pegar mais graveto e vou adicionar o fogo. Pega essa senha para ti, pastor. Não despreza o fogo que já tinha. Joga mais graveto no fogo, para não desonrar quem fez o primeiro fogo. Trabalha, põe mais graveto no fogo e se prepara, porque quanto mais quente o fogo, mais as víboras saltam na tua mão, cara. Tu pensa assim: meu, agora eu vou trabalhar e esse fogo vai aquecer e eu vou esquentar todo mundo e eu vou virar o pastor dessa turma. Paulo pensando consigo mesmo, né? Agora eu já dei a mensagem ganhou credibilidade, agora eu vou soltar esse graveto, eu vou esquentar esse fogo. E quando ele está lá jogando o graveto, trabalhando, essa linguagem tem a ver com oração, botar os gravetos no fogo. A gente canta isso na igreja, a gente não para pensar. E quando ele está soltando os gravetos, vem uma víbora e pica na mão dele. E aí de novo volta a cena o condenado. E um evangélico que tinha lá no meio já disse assim: eu não tinha dito para vocês que esse bicho estava fugindo da ira de Deus? Pois agora veio a víbora e pegou ele. Agora vocês vão ver. Agora é que é. E ficaram ali. Tic-tac, tic-tac. Vai morrer. Já visse? Começou a inchar. Não dá 2 dias. Vai morrer. E Paulo ali. Eu fico me colocando no lugar de Paulo. Eu digo: meu Deus, o que seria de mim? O que eu ia falar para Deus nesse momento? Eu ia dizer: Deus, tu não visse que eu entreguei a mensagem? Eu nadei, eu passei frio, porque estava frio naquela época. O recado de Deus já era para nem ter aquela viagem por aquele lugar. Pois foram, deram o navio nas pedras.
Agora eu estou aqui, fiz o fogo, me esforcei. Não parece um pastor quando começa a orar diante de Deus pela sua igreja? Senhor, tu estás vendo, eu estou aqui, ó, já, olha aí os naufrágios, olha as pancadas que eu já levei. É eu que abro a porta, é eu que fecho, é eu que limpo esse altar, é eu que limpo essas cadeiras. Eu vejo a banda ensaiar, vem um e se vai, e a coisa não acontece, e ainda acontece mais coisa pior comigo. Será possível? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Eu estou falando, esse versículo eu estou ilustrando com a injustiça que Paulo passava. Olha a aparente antítese que isso representa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas Paulo viveu uma injustiça. Agora me diga se Paulo viu ou não viu Deus. Me diga se os presos que estavam com Paulo viram ou não viram Deus. Você já parou para pensar que às vezes a gente fica orando por milagre, mas não quer passar pela escassez ou pela falta de possibilidade? O milagre nasce aí. Aonde nasceu o milagre da falta de vinho no casamento em Caná? O milagre do vinho, da água em vinho, nasceu na falta do vinho. E estás aí orando, Senhor, faz um milagre. E Deus está dizendo, mas eu já te dei tudo. Então queres que eu faça um milagre? Então eu vou ter que te apertar. Eu vou ter que te tirar alguma coisa. Eu vou ter que tocar em alguma ferida. Vou ter que tocar na tua coxa. Tu queres mesmo um milagre? Não, Senhor, é que eu acho que eu preciso. Tá. Irmãos, orem, ou oremos, porque eu estou pregando para todos nós, inclusive para mim. Oremos com sabedoria, com inteligência, com temor. Tem muito crente orando o que não parou para pensar ainda sobre aquilo que tem orado. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quanto crente, quanto seguidor de Cristo, que ainda segue lá no meio da multidão e ainda não consegue ter um coração misericordioso, ainda possui um coração vingativo. Vou fazer uma ilustração musical por ser músico. Ou não faço, será? Mas a vida cristã, ela não pode ser regida pelo sabor de mel. Se é que vocês me entendem. Não me leva a mal, tá? Eu sou músico, não gosto de ficar batendo em música, mas o meu lado teólogo às vezes revira dentro de mim. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? E o coração misericordioso, onde é que está? Quem não te ajudou é porque Deus não permitiu. Eu não sei se vocês cantam essa música. Ai, que bom. Deus é bom. Às vezes a gente vai pregar em algum lugar que a gente não conhece a pauta dos hinos e pode pisar, né, num negócio que não devia. Mas não dá, gente. Eu estou lendo para vocês um sermão que saiu da boca de Cristo. Não é de Paulo, nem de Pedro, nem de Tiago, de ninguém, a não ser o próprio Cristo. Porque Paulo disse assim, né? Imitem-me como eu imito a Cristo. Então a gente pode fazer uma síntese e ir direto para Cristo, sim ou não? Imitar direto Cristo, porque Paulo imitou Cristo também, naquilo que ele pôde, assim como nós. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Voltando no 8. Qual foi considerado o primeiro mártir da igreja de Atos? Um diácono. Nós não precisamos de um título, apesar disso acontecer. Um diácono chamado Estevão, apedrejado por ordem e consentimento de um homem chamado Saulo, que depois viria a se converter
porque se encontraria com uma luz no caminho dele. Estevão viu Deus. Servia, não era um pregador, não era um operador de milagres, era um servo. Diácono é servo, diaconia é serviço. Se fosse traduzido para a igreja nos dias de hoje aqui no Brasil, seriam as pessoas que fazem o serviço do templo. Não chega nem a ser o serviço de culto, serviço do templo. Estacionamento, porta, banheiro, monta, desmonta, cuida. Diaconia, serve a água, prepara, cuida, tranca uma lâmpada que queima, fazer alguma. Esse era Estevão. Este homem viu Deus. Morreu perseguido por conta de uma ordem de Saulo. Esse é um sermão que nós, pastores, deveríamos nos ocupar mais, e não só estudá-lo do original, mas procurar pregá-lo para a igreja no dia de hoje, para que nós, crentes, seguidores de Cristo, pudéssemos colocar em prática um pouco mais dessa fé que Ele deixou para nós. A grande comissão, a grande ordem de Jesus era: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Já viu como a gente é seletivo? Se te mandar pregar o Evangelho para um segmento que tu não gosta ou que tu não conhece, tu já não queres ir. Algumas idas que dei a Brasília, eu me pus a pensar como seria se eu ficasse preso meia hora num elevador com algum pessoal aí que a gente talvez não queira tão bem politicamente. Como é que seria para mim? O que eu ia falar para eles? Será que ia baixar um profetão brabo? Ia pedir fogo? Ou eu ia pregar a salvação para os caras? Porque Deus também ama eles, goste eu ou não. Jesus também morreu por eles, goste eu ou não. A morte e a ressurreição de Cristo não são privilégios meus, não é privilégio da igreja evangélica. Vocês sabiam que tem muito muçulmano e muita gente no Oriente Médio que está se convertendo no meio do caminho? Ah, pastor, aconteceu com Saulo também. Pois é, e segue acontecendo até hoje, sem igreja, sem profeta, sem pregador. O próprio Espírito Santo tem se revelado a pessoas. Judeus têm se completado. Não sei se você sabe que você não usa a expressão convertido para judeu, mas um judeu, ele é completo quando Jesus entra na vida dele. Quando ele aceita que Jesus é o Filho de Deus, ele se torna um judeu completo. E muitos judeus têm visto Jesus no meio do caminho e têm começado a conversar com ele. Eu tenho vários amigos que fiz indo para Israel, que têm contado essas histórias para mim. Tenho amigos que moram lá e compartilham isso. Olha, encontrei mais um que se converteu do nada. Isso do nada é a forma da gente falar. O Espírito Santo tem agido dessa forma. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, versículo 10, por causa da justiça. Olha isso. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, indo para o final, quando vos injuriarem e perseguirem. Mas não é o contrário? Vou ler de novo, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Não, esse é o Evangelho. Não é para a gente ser elogiado em praça pública. Não é para... Bom, eu não vou dar esse exemplo que eu ia dar. Não é para a gente ser aplaudido quando a gente passa. Não é o que Jesus está dizendo? Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós, quando vocês forem injuriados, caluniados. E a gente já logo quer resolver isso aonde? No tribunal.
porque ai de quem tocar na minha honra. Repito, Paulo, preso pregou, condenado viu a mão de Deus. Eu quero fazer um paralelo disso que eu estou citando com aquilo que eu estou pregando. Isso é subir um degrau a mais na vida cristã. Isso é subir um degrau a mais em direção ao monte. Lembra do começo dessa pregação, quando eu frisei com vocês que Jesus viu a multidão e subiu o monte, e os discípulos subiram com ele? É disso que eu estou falando, é de subir um pouquinho mais, é de buscar um pouquinho mais, de caminhar mais uma milha, de dar o outro lado da face, de fazer aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, e não que a cultura evangélica brasileira diz que a gente tem que fazer. Mas pastor, está batendo na igreja evangélica? Estou porque está feio, está bravo, o negócio está bravo. Eu tenho essa obrigação de pegar e fazer um paralelo do que a Bíblia diz e do que a igreja está dizendo. E o versículo 12, que diz assim: exultai e alegrai-vos. Pega o pandeiro, pega a bateria, pega o violão, pega tudo e canta um hino de celebração. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão na terra. Fala para mim, ai pastor, não é isso que está escrito, mas é isso que a igreja tem dito. Mas o que está escrito é o quê? Grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim como? Com calúnia, com injúria, com perseguição, com condenação injusta, com tudo isso que a gente acabou de ler no sermão, e a gente acabou de ilustrar, versículo por versículo, do que os discípulos viveram, do que os profetas viveram, do que os apóstolos da igreja viveram. Não caiamos nessa onda desse outro evangelho. O apóstolo nos ensinou: vão pregar para vocês um outro evangelho. Não comam disso. Nenhum outro evangelho, a não ser esse. O sermão da montanha é o cerne do evangelho, é o centro, é como a gente deve se portar perante as situações. É fácil? Claro que não. Tu começa a construir uma estrutura, um nome, uma história, e daqui a pouco tu não quer mais perder aquilo. Daqui a pouco tu acha que aquilo já é glória tua, e daqui a pouco, quando a gente percebe, a gente já está se tornando um baita de um fariseu. Logo a igreja evangélica que criticou tantos fariseus, que davam o dízimo de tudo, que jejuavam, que oravam nas esquinas e praças, mas eram como Jesus disse que eles eram. Vocês são como sepulcros pintados por fora. A expressão caiados. Caiados é pintados a cal. Vocês são como aqueles sepulcros caiados. Ou seja, embelezado por fora, mas dentro é só morte, bactéria, contaminação. Mas não é isso que a gente quer. O que o Espírito Santo tem dito, essa é uma mensagem que não vai gerar agenda para mim, que eu não vou ser convidado para pregar por aí afora, para 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, mas e aí? Quem disse que eu fui chamado para ser convidado mais e mais para pregar? Eu preciso pregar, porque a palavra diz que eu tenho que pregar, o que o Espírito diz que eu tenho que pregar. E quando eu vi o título, que a Aline me mandou, a arte dessa quarta profética, né? Hoje aqui é quarta profética. A maior profecia qual é? É a palavra de Deus. Não tem outra. Não tem ninguém que rodopeie, que bata palma, que grite, que seja mais forte que a palavra de Deus. Não tem nenhum profeta famoso que seja mais forte que a palavra de Deus.
E a minha oração nessa noite, eu já quero ir para o final, é que essa palavra se torne um texto de cabeceira da nossa vida, que a gente murmure menos, que a gente busque mais a presença de Deus, e encerro conforme comecei, que nós não estejamos parados na posição da multidão. O texto-chave dessa noite para mim é o versículo número 1. Jesus viu a multidão e subiu. E eu te convido nessa noite, diante de Deus e do meu coração, eu te convido como igreja, que eu sou com vocês igreja, eu te convido, espiritualmente falando, viu pastor, me permita isso, eu te convido, vamos subir com Ele um degrau a mais, vamos subir com Ele, aonde Ele possa falar conosco olho no olho, falando para nós o que Ele tiver que falar para nós. Vamos sair da esfera de sermos multidão, vamos deixar de ser multidão, vamos começar a ser discípulos, que o Senhor levante nessa igreja, discipuladores, pessoas que são comprometidas, como já tem, que o Senhor levante, não que não tenha, mas que o Senhor levante essa direção, de você se colocar do lado de homens de Deus, mulheres de Deus, que já tem nessa igreja, para que você seja discipulado, conforme a luz do Evangelho do Reino, que você abra seu coração para receber um discipulado de Deus, para que você possa escutar as verdades do reino, ser confrontados pela palavra de Deus, sem ficar naquele negócio que tem hoje. Olha, se apertar muito eu saio, não me aperta, eu não quero saber disso, eu vim só buscar a minha bênção. Não! Não se contenta só com a bênção, queira tudo que a palavra de Deus tem para ti, queira tudo. Eu quero te convidar a ficar de pé, por favor. Não sei, eu posso orar agora no final aqui pela palavra pregada? Posso orar? A banda vai subir, ou como é que é no final? Quem sabe fazer um louvor? Vocês tocam a Ele a glória? Porque dele, por ele, para mim. Pode ser, será? Eu não quero atrapalhar. Um pouquinho. Eu queria chamar aqui aquelas pessoas que se sentiram tocadas pelo Espírito Santo. Eu não trouxe uma palavra de muitas bênçãos, eu trouxe uma palavra de vida com Deus, de vida com Deus. Aquelas pessoas que querem ter essa vida, que querem ter essa vida alinhada pela palavra de Deus, sabendo escutar dos céus aquilo que não lhes agrada, mas que lhes faz bem. Você que quer receber essa oração, para que o teu coração esteja alinhado com a palavra de Deus, eu quero chamar você aqui na frente. Se você quiser receber essa oração, eu quero orar com você, para que Deus abençoe tua vida. Obviamente que nós sempre vamos pedir que Deus derrame dos céus as suas bênçãos, mas não é só por isso que a gente quer tudo que os céus têm para a gente. Amém? Canto os meus irmãos, irmãs, oro pela palavra pregada, porque eu sei, Senhor, que enquanto eu falava algumas palavras, Tu falavas muito mais do que eu, e Tu convences nós dos nossos pecados, daquilo que nós temos que mudar perante a Tua palavra. Que essa palavra produza fruto de arrependimento, de crescimento, de edificação. E assim eu oro e abençoo cada irmão e cada irmã aqui nessa noite. Eu abençoo as famílias aqui representadas. Eu abençoo, Deus, os pedidos que estão sendo colocados nesse altar, as graças desejadas. Que o Senhor possa salvar famílias, casas inteiras. Que o Senhor possa salvar negócios, empresas que estão indo à bancarrota. Que o Senhor possa redimir esses lugares. Vem, Senhor, com teu socorro. E que tudo isso aconteça, Deus, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus oramos.